O que o senhor tem a falar sobre a reportagem do Fantástico? Hoje, o atual governo, o que o senhor tem a dizer? O que precisa ser feito para que o município possa desempenhar e crescer como a população espera? Ficou muito claro quando houve a matéria vinculada ao Fantástico, cadê o dinheiro que estava aqui, e as pessoas tentar desqualificar a denúncia. Inclusive o prefeito dizer que aquelas denúncias não eram verdadeiras. Sabemos que o programa Fantástico, num quadro importante como aquele, não vem ao município à toa. Ele não vem antes de ter inquérito aberto, ter investigação do Ministério Público, da Polícia Federal e da Câmara de Vereadores. Então, eu acho até uma defesa muito primária, muito insuficiente, querer desqualificar a denúncia antes de que ela seja averiguada. Eu estava vendo uma pessoa, representante do prefeito, indo à rádio SAD FM, no Programação Comunidade, dizendo que foi dar esclarecimentos à população. Eu liguei inúmeras vezes para lá, não consegui falar com o programa no momento em que ela estava dando tais esclarecimentos. Aí eu voltei ao programa no dia seguinte, reclamei que não tinha sido atendido, eles me atenderam, eu expressei lá a minha opinião a favor da população, né? Qual foi a opinião que o senhor explaneou lá? Eu expressei que o fato das denúncias estarem acontecendo é porque havia indícios. E a Câmara de Vereadores não tem, como eles disseram, que o vereador que faz uma denúncia tem que provar. A Câmara é uma casa de fiscalização, uma casa de elaboração de leis. Se há indícios, há motivo para que a Câmara peça investigação, e peça investigação aos órgãos maiores, que é o Ministério Público, Polícia Federal e todos os órgãos de fiscalização. E disse também que tinha denunciado essas irregularidades do município desde 2010, no prefeito passado. O que é motivo hoje da atual administração é culpar a administração passada pelo que está acontecendo agora. Seu ponto de vista a respeito disso? Não há como. Ele é, inclusive, a atual administração é coautora de tudo que aconteceu no passado. Porque ela assumiu uma administração sabendo que teria que fazer uma audiência, fazer uma auditoria, promover audiências públicas, tal, para ter certeza da real situação, e não fez isso, porque quis beneficiar, permanecendo nos mesmos erros. Aí onde entra aquele ditado do povo, né? Rabo preso, entrou devendo favores. Exato. Então acho que o segredo para o senhor seria uma auditoria pública. Auditoria, claro, e que as investigações sejam abertas. Nossos meios de comunicação no município ficam muito presos à sustentabilidade. Eu não vou dizer nem que é comprado. Fica preso à sustentabilidade. Um meio de comunicação em Santo Antônio do Descoberto que não tem sustentabilidade, ele fica com grande dificuldade de ser imparcial, de ser livre. Por isso, a dificuldade. Mas eu pude, a partir de estar naquele programa, eu estive até uns dias afastado do município, trabalhando, mas eu volto e vejo a necessidade da população se manifestar. Nós, quando falamos que houve empresas fantasmas, fica aí o Poder Executivo pedindo ao Legislativo que investigue as empresas. Não há o que se investigar as empresas fantasmas. Se a empresa é fantasma, ela não existe. Há que se investigar o dinheiro que ela ganhou no município e como o Executivo pagou. E se caberia pagar tal recurso. Isso é que tem que ser investigado. Então não adianta ficar colocando bode expiatório, dizendo que tem que investigar empresas, porque a empresa, muitas vezes, as empresas, por exemplo, que prestaram serviços à Petrobras, elas vieram a ser investigadas após os corruptores serem investigados e presos. Até então, aquelas empresas não tinham culpa. Não era comprovada a culpa das empresas. Como essas agora que estão sendo denunciadas, que são empresas fantasma, não há como amputar culpa a essas empresas. Essa culpa tem que ser direcionada a quem contratou essas empresas. Como usou essas empresas, porque muitas vezes quando paga uma empresa fantasma, o que acontece? É lavagem de dinheiro. Usar uma empresa fantasma para justificar uma despesa.
como gastou um dinheiro. E aí a gente vê, por exemplo, quando tem 4 vereadores tentando na Câmara, a gente assiste a tristeza que foi aqui hoje, né? Os vereadores da bancada do governo se ausentarem da sessão, inexplicavelmente. Qual a opinião do senhor hoje em relação à Câmara, aos vereadores, sobre essa questão de denúncia? Os vereadores estão denunciando e cumprindo o seu papel, inclusive desde o início das denúncias, pedindo a abertura da CPI. E há uma exigência de regimento que exige 5 assinaturas. Mas a Câmara poderia, inclusive, fazer isso como em votação e decidir por unanimidade. A Câmara abriu uma CPI por unanimidade, que seria o mais correto. Seria uma resposta à população de ação da Câmara. Agora, isso não deve tirar, e aí a gente tem, inclusive, que conclamar a população que apoie esses vereadores que querem o bem do município. Que enquanto ficam aí desqualificando as denúncias, dizendo que vereador está denunciando para aparecer, vereador está querendo antecipar a propaganda eleitoral, ele está simplesmente cumprindo com o seu papel. E não é crime nenhum ninguém ser político, ninguém participar de eleição. O que é crime é versar mal o recurso público, quem tem o dever de apresentar serviços da população. Na verdade, seu Sinésio, nessa briga, entre aspas, aí, quem está sendo prejudicado, o grande prejudicado na história é o povo, né? Claro que é o povo. Eles jogam lá, eles têm a preocupação de quem vence a briga. E quem tem que vencer a briga é a população. Ter uma cidade cuidada, por exemplo, quando existiu a confissão do procurador do município em matéria vinculada ao descoberto no mês passado, dizendo que a folha de pagamento estava muito acima do permitido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O prefeito reafirmou essa confissão ao Fantástico, dizendo que o município arrecada 6 milhões e pouco por mês e gasta mais de 5 milhões com folha de pagamento. Se temos uma folha de pagamento tão alta e uma prestação de serviço público tão ruim, aí o erro está muito claro, né? Por que as pessoas estão ilhadas em suas casas, com as ruas que não estão mais trafegando o carro? Por que nós temos as escolas acabadas, a merenda escolar, todo mundo reclamando aí que está faltando, o atendimento de saúde tão ruim? E muitas vezes fica dizendo assim, mas a saúde está ruim no Brasil inteiro. Mesmo que estivesse, isso não justificaria não fazer o trabalho de casa para que o município ande, pelo menos, com as pernas que tem. Porque quando acontecem os desvios de recursos, isso vem acontecendo desde 2010, comprovadamente, nós temos muito prejuízo no município, porque o município fica inadimplente, por exemplo, com dívidas, com não prestação de contas em convênios. O município fica inadimplente, por exemplo, não prestou conta de um convênio num Ministério X, onde eu pude comprovar isso no Ministério da Integração Nacional, você não pode ter recursos daquele ministério, porque aquele convênio firmado que trouxe benefício para o município não foi prestado conta. E o desvio de recursos, ele não acontece só por roubo, ele acontece por má aplicação, por má gestão, por não prestação de contas. Então, o nosso município está carente de tudo. Ele está carente de poder ser pobre, para ser ajudado pelo Estado, para ser ajudado pela União, pela inadimplência, pela má versação dos recursos públicos no município. Na sua opinião, o que Santo Antônio precisa atualmente para que Santo Antônio possa ter dias melhores? Comprovada a corrupção, tem que ser afastado o corrupto, os corruptos. Porque não adianta devolver dinheiro ao município, que empresas lesaram o município, se não houver o afastamento do corrupto. Senão há uma devolução de dinheiro aos ladrões. Primeiro tem que moralizar a administração pública para ser repatriado o dinheiro. Tá certo. Conversei com o seu Sinésio, ele que é um bom entendedor, ele que tem acompanhado aqui as sessões na Câmara. E deixa uma mensagem então para a galera que está te assistindo agora.
Eu quero dizer, porque a gente quando fala, e às vezes a gente faz desabafo, fala de maneira um pouco brava, às vezes, até para mostrar a indignação, as pessoas às vezes falam, é uma pessoa polêmica, é uma pessoa brigona, quer fazer isso para aparecer. Eu não tenho pretensão nenhuma de candidatura, mas mesmo que tivesse, isso não mudaria. Eu falo como cidadão santantoniense, que quer o bem da nossa cidade e do nosso povo. E chamo o povo à luta. Eu acho que se o povo não intervir nesse momento, a coisa está complicada pelo que nós vimos hoje. De mal a pior. O governo está conseguindo arrastar a maioria da Câmara até para ausentar da sessão para apoiar ele. E apoiar ele não importa como. Apoiar ele a continuar fazendo o que está fazendo.